A multiforme sabedoria de Deus. Lição 13, de 27 de junho de 2021. Lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 2021, adultos. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o professor Belchior e nesta aula da EBD aprenderemos sobre a multiforme sabedoria de Deus. Teremos como objetivo geral mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina, bem como os objetivos específicos. Aplicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades de dons dos bons dispenseiros dos ministérios divinos e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. O nosso texto áureo é para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. E a nossa verdade prática é a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe consta-se de capítulo 3 de Efésios, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus e que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 1 Pedro 4. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor por uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nossa pequena introdução, o Altíssimo revelou para a Igreja um ministério oculto, desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu. Vamos falar agora dos dons espirituais e ministeriais. O autor coloca aqui que são diversos os dons, né? Consta em 1 Coríntios 12, 8 até 10. São mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens bíblicas já mencionados em lições anteriores desse trimestre, como Romanos 12, 6, 8, 1 Coríntios 12, de 28 a 30, 1 Pedro 4, de 10 e 11 e Hebreus de 2 a 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, de 7 a 11 e 2 Timóteo de 1 a 6. Vemos dons espirituais na esfera ministerial da Igreja.
eles são amplos também. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Dádiva do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. No item 2, nós vamos falar aqui sobre os bons despenseiros do Ministérios Divinos. O subitem 1 é com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopato como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo 3,2. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. 1 Timóteo 3,2, conforme Efésios 5,18. O fiel despenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Agora vamos falar sobre o amor e hospitalidade, no subitem 2. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. 1 João 3,16. Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. 1 Pedro 4,9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, o bom trato com as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, e etc. Esse é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Aqui o autor coloca que o amor está sobre tudo, né? Ele é um dos primeiros que não adianta você ter dom na igreja e não ter amor pelas pessoas. Então, a pessoa é bom que ela tenha os dons, mas ela tem que ser amável às pessoas, saber receber, saber acolher as pessoas, ajudar as pessoas, né? Uma ajudando o outro. Agora, no item 3, vamos falar aqui os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Então, o importante é que a igreja tenha esses dons espirituais para a igreja ir para frente, né? Ser uma igreja acolhedora. Então, os dons espirituais, eles são muito importantes, principalmente na congregação, na Assembleia de Deus, os cultos pentecostais têm que ter esses dons para que a pessoa ela fica firme na fé. Hoje em dia tem uma onda, né, uma frieza, uma mornidão de atingindo muitas igrejas na atualidade, os quais estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários.
É tempo de sequidão, que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada, sobre o amor, em 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso o tema do amor, capítulo 13. Está entre os assuntos espirituais, no capítulo 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Como eu falei lá na frente, né? Na igreja, se as pessoas não tiverem um amor, uma comunhão entre um e o outro irmão, é difícil, né? Então não adianta a pessoa pular, sapatear, falar em línguas, né? E se a pessoa ela sai da igreja ali, não tem amor mais pelas pessoas. Então aí é difícil. A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito Santo, o amor, é que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja, uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas também que acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se exoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13, 4, 5. O caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 31. Agora, fazendo uma conclusão, né? É que a multiforme sabedoria de Deus afasta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessário ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para edificação, para os salvos e em Cristo Jesus. Agora é somente isso, e eu agradeço, e até uma próxima aula.